Fala pessoal, sou o com vocês, seu Nerd Professor, seu professor Nerd, você decide. Hoje tem uma novidade especial aqui no canal. Vamos começar uma série de vídeos resumindo toda a saga de A Roda do Tempo. Isso mesmo, desde os contos Corvos e Nova Primavera até o épico final em Uma Memória da Luz. Muita gente ficou perdida depois que a Amazon cancelou a série sem ter ideia do que realmente acontece. E aí que entra essa jornada. Vai ter aqui no Nerdstor um vídeo trazendo um resumão dos livros com os principais acontecimentos, os personagens mais importantes e as grandes reviravoltas. Gostou? Quer saber mais? Então vamos começar agora. Vem comigo. Gostou da minha moletom do MC1? Ganhei. Esse é o primeiro vídeo de uma nova série aqui no canal, onde nós vamos contar livro a livro toda a história de A Roda do Tempo. Vamos seguir a ordem cronológica em que a saga foi desenvolvida e publicada, sempre usando somente o que for canônico. E para começar essa jornada, nada melhor do que voltar às origens com duas histórias que funcionam como prelúdios, o conto Corvos e o livro Nova Primavera. São essas tramas que nos dão o ponto de partida para entender como tudo começou antes mesmo de Rand, Mat, Perrin e as outras figuras principais entrarem em cena. E se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e deixa o seu like, porque isso ajuda muito a manter o projeto vivo. E não esquece, quem faz parte do clube de membros aqui do canal tem acesso antecipado aos vídeos e ainda participa de sorteios exclusivos que só rolam aqui no Nerdstor. Então já aproveita e vem com a gente nessa jornada, porque aqui a roda continua girando e ninguém vai ficar de fora. Lembrando, o conto Corvos e o livro Nova Primavera infelizmente não tem tradução oficial para o português, mas lá no nosso grupo de WhatsApp o pessoal sempre tem aquelas traduções de fã que ajudam bastante quem não quer ler em inglês. Então aqui embaixo tem o link, você clica aqui, vem lá pro grupo e aí a gente troca uma ideia. E começamos com Nova Primavera, ou New Spring no original. Esse é um livro prequel escrito pelo Robert Jordan e publicado em 2004. Ele se passa cerca de 20 anos antes dos eventos de O Olho do Mundo e mostra como alguns elementos chaves da saga começaram a se mover. A história é centrada na juventude de Moiraine Damodred e Siuan Sanche, quando elas ainda eram aceitas na Torre Branca, e na jornada de Lan Mandragoran, o último herdeiro do trono de Malkiel. Esse livro é especial porque revela como Moiraine e Lan se encontraram e se tornaram parceiros, e como a busca pelo dragão renascido começou logo depois da profecia do seu nascimento. Ele também dá um olhar mais profundo sobre a política da Torre Branca, a relação entre Moiraine e Siuan e o clima de instabilidade que já permeava o mundo logo após a profecia. A Guerra dos Aiel devastava as terras do oeste, e entre os soldados que lutavam no frio das montanhas havia um homem que era diferente de todos, Lan Mandragoran, o herdeiro perdido de Malkiel, um reino que havia sido engolido pela sombra. Lan carregava a honra de um povo que não existia mais, e mesmo entre a neve e o sangue, seguia como um líder incansável, um guerreiro cuja vida era só dever e solidão. E assim começa a Nova Primavera, que conta muito mais do que apenas como Moiraine conheceu Lan, as intrigas, batalhas e o verdadeiro início da jornada em busca do dragão. É aqui que tudo isso começa. Enquanto Lan lutava na Guerra dos Aiel em Tar Valon, na Torre Branca, a Amyrlin Tamra Ospenia reunia as Aes Sedai. Ao seu lado estava a Jitara Amoroso, sua guardiã das crônicas e detentora de um dom raro, a predição. E então, em uma visão fulminante, Jitara profetizou: o dragão renasceu nas montanhas do dragão. Mal terminou suas palavras e morreu ali mesmo, como se sua vida tivesse se encerrado após esse último presságio. A profecia estremeceu a torre, mas entre todas, duas jovens aceitas, Moiraine Damodred e Siuan Sanche, foram as que realmente sentiram o peso daquele destino. Em segredo, juraram dedicar suas vidas a encontrar e proteger essa criança antes que o tenebroso a reivindicasse. Moiraine, neta de uma casa nobre de Caemlyn, era disciplinada e determinada. Siuan, filha de pescadores de Tremalkin, era astuta e prática. Diferentes em origem, mas unidas pelo segredo, elas cresceram na torre com o peso de uma missão que ninguém mais podia saber. A Amyrlin, para esconder a profecia, organizou um registro discreto de crianças nascidas naqueles dias. Mas logo depois, Tamara morreu em circunstâncias suspeitas. E as duas jovens entenderam que não poderiam confiar em ninguém, nem dentro nem fora da torre.
A partir dali, a missão era só delas. Moraine foi enviada a campo, anotando os nascimentos das crianças para o registro. Mas a lista logo foi cobiçada por outras Ajás e por homens da sombra que queriam saber onde o dragão renascido estaria. A caçada havia começado. Enquanto isso, Lan continuava sua jornada marcada pela honra. A Guerra dos Aiel estava chegando ao fim, mas ele permanecia um guerreiro sem lar, um príncipe sem trono. Seu caminho era solitário, mas o destino já o conduzia lentamente na direção de Moraine. No meio de suas buscas, Moraine encontra perigos, tentações, políticas e muitas armadilhas. Há Ajás que escondem informações, nobres que querem usar a situação para ganho pessoal e inimigos dispostos a matar para garantir o silêncio. Mas ela nunca se desvia. Sua lealdade ao juramento é inabalável. Seu caminho finalmente a leva à cidade de K'anlun, onde sua vida se entrelaça com a de Lan. O primeiro encontro entre eles é tenso. Ele, um guerreiro honrado e desconfiado. Ela, uma Aes Sedai, jovem, mas com uma determinação que igualava sua frieza. Aos poucos, um reconhece no outro o mesmo propósito: lutar contra a sombra, não importa o preço. E tem um lago também no meio dessa parada. A partir dali, suas vidas se entrelaçam em conflitos pelas ruas, nas viagens pelo interior, nas situações de risco, eles testam um ao outro. Lan percebe que Moraine não é apenas uma nobre da torre, ela é uma mulher capaz de enfrentar qualquer perigo. Ela, por sua vez, enxerga em Lan não um simples guerreiro, mas um homem de código inquebrável, alguém que levaria seu fardo até o fim. A confiança cresce e finalmente eles selam seu destino. Moraine aceita Lan como seu guardião e ele aceita sua ligação com ela. O pacto entre os dois não tem nada a ver com amizade ou amor, é de propósito. Juntos eles vão dar início à jornada que abrirá o olho do mundo. O livro termina com um tom de expectativa. O dragão renascido está lá fora, um menino anônimo em algum vilarejo esquecido, enquanto Moraine e Lan partem pelo mundo, unidos por um destino maior do que qualquer um deles. E assim a gente chega ao final de Nova Primavera, o livro que funciona como verdadeiro prólogo de A Roda do Tempo. Foi aqui que tudo começou. Moraine e Lan unidos por um propósito, prontos para dar início à busca pelo dragão renascido. Antes da gente entrar aqui no Conto Corvos, eu quero te falar um pouco sobre o meu livro, Ecos do Poço do Tempo. É uma história de dark fantasy num mundo onde a magia funciona de um jeito único. Nesse mundo existem os Teurgos, homens e mulheres que nascem com o dom de tocar o fluxo etéreo. Mas esse poder não pode ser usado sozinho. Cada Teurgo precisa de um par, alguém capaz de completar a sua essência para que assim a magia possa fluir pelos dois ao mesmo tempo. É um mundo cheio de sombras, de preconceito e de lutas de poder. E no meio deles existe um homem diferente, alguém que não se encaixa nas regras. Cabe a ele enfrentar tudo que está em seu caminho para salvar 3 pessoas que, assim como ele, também nasceram fora do padrão e que carregam um destino que pode mudar todo o cenário político desse mundo. Se você curtiu essa ideia, eu deixei uma amostra gratuita para você baixar e ler. E se a história te prender, eu peço que você me ajude e apoie o projeto lá no Catarse, onde eu estou reunindo recursos para poder publicar o livro. O apoio de vocês é essencial para que essa obra ganhe vida e eu conto com a sua ajuda, assim como a desse pessoal que está passando aqui, que já ajudou. E ó, valeu mesmo, galera. Corvos é um conto curto de Robert Jordan que funciona também como um prólogo para o Olho do Mundo. Ele foi publicado originalmente na coletânea From the Two Rivers, uma versão juvenil de The Eye of the World, lançada em 2002. A ideia era introduzir leitores novos ao universo da Roda, mostrando um pedaço do cotidiano em Campo de Aemon, mas já com aquele clima de presságio, onde a simplicidade da vida rural esconde a sombra do tenebroso. A história se passa em Campo de Aemon, em um dia comum na vida de uma menina de 9 anos, Egwene Alver. Sua mãe, Marianne, é a esposa do estalajadeiro Bran Alver, e nesse dia ela está na lida com outras mulheres da aldeia, lavando roupas no rio. Egwene tem o desejo de mostrar que já é madura, que é capaz de fazer as mesmas tarefas que as mais velhas, mesmo ela ainda sendo uma criança. Ela observa o trabalho das mulheres, como elas seguem um ritmo próprio, como cada uma tem sua função. Entre risadas, conversas e fofocas, o texto deixa claro como a vida na aldeia é tranquila, repetitiva, mas aos olhos de Egwene, aquilo é uma provação, um teste para a sua própria maturidade. Enquanto ajuda na lavagem, Egwene mostra sua determinação. Mesmo sendo mais jovem, ela se esforça para acompanhar o ritmo,
querendo ser levada a sério. Há aqui uma mistura de inocência infantil com a ambição que mais tarde vai definir a própria jornada da menina como uma das personagens mais importantes dessa saga. Ao mesmo tempo, o povoado é observado por uma sombra que ninguém nota. Um bando de corvos, eles se empilham nas árvores, sobrevoam o céu como se vigiassem. Para nós, leitores, é um sinal claro de que algo maior está acontecendo, de que o olho do tenebroso já se volta para aquela aldeia esquecida pelo mundo. O conto termina de forma simples, mostrando Egwene satisfeita por ter participado do trabalho, tendo provado sua força e sua vontade. Mas a imagem final é marcante. Os corvos continuam observando, como um mau agouro, um anúncio de que aquela menina, aquele povoado, estão prestes a ser envolvidos num destino muito maior do que eles podem imaginar. Corvos importa porque mostra o cotidiano simples de Campo de Aemon, um vilarejo pequeno, quase que esquecido pelo resto do mundo. Essa simplicidade, ela é fundamental para entender o contraste com o que vai vir depois. Ver jovens tão normais, crianças criadas numa rotina agrária, sem glória, sem pretensão, é o que torna toda a saga mais impactante. Porque são eles que vão mudar o destino de todo esse universo. Essa vida comum, essa mente prática de povo do campo é a mão que mais tarde orienta as suas decisões. E a jornada está só no começo. A partir de agora, cada vídeo vai trazer um resumão completo de um livro da saga, do Olho do Mundo até Uma Memória da Luz. Se você quer acompanhar essa viagem épica sem perder nada, você tem que estar inscrito aqui no canal, com o sininho das notificações ativados e, claro, tem que deixar um like no vídeo também, isso dá uma força gigantesca. Se quiser apoiar ainda mais, entra no clube de membros do Nerdstore. Lá você tem acesso antecipado aos vídeos e participa de sorteios exclusivos que só rolam por aqui. Além de ter um grupo de WhatsApp que é só para membros. Mas tem o nosso grupo de WhatsApp que está liberado para todo mundo, tá o link aqui embaixo. A roda gira, o tempo passa, mas a nossa história está só começando. Nos vemos na próxima parte, quando finalmente chegarmos ao Olho do Mundo. Forte abraço e se cuidem.